Olá, meus irmãos, boa tarde. Meu nome é Lorenzo e nos coube conversar com vocês a respeito de um tema por demais importante, que é a prevenção do suicídio, né? Todas as entidades que trabalham com isso são unânimes em nos dizer que isso já virou uma pandemia mundial, né? Por ano, mais de 20 milhões de pessoas tiram suas vidas e outras tantas tentam, né? Então a gente tem que parar para pensar naquilo que a gente pode fazer, né? Em termos de cuidado, né? Que é a única coisa que a gente pode fazer, porque a gente não é psicólogo nem psiquiatra. Agora, a gente pode ter sim um olhar atento, né? Principalmente dentro da nossa família, olhar no olho e ver o que está acontecendo, e se tem alguma coisa errada, começar a observar, né? Então, existem assim alguns mitos a respeito do suicídio que é legal a gente desmistificar, né? Tipo assim, isso seria um livre-arbítrio da pessoa fazer isso. Em 98% dos casos existe uma doença mental envolvida nisso, que dificulta em muito as pessoas entenderem aquilo que estão fazendo. 98% dos casos de suicídio. E esse pensamento, outra coisa que dizem assim, esse pensamento dura pro resto da vida. Não, uma vez tratado com médico, com psiquiatra, né, e psicólogo, tão logo se dê alta, acabou. Até pode vir a ter um outro episódio no futuro, mas aquele episódio está resolvido, né? Então ele não perdura para o tempo todo. Depois, assim, quem ameaça não faz, quem ameaça faz. Mais de 90% das pessoas que se suicidaram disseram que iam fazer. Então a gente tem que ter esse olhar atento até para o discurso em que as pessoas estão chegando a nós, né? Então, quando assim a pessoa está passando por uma depressão, e normalmente esses episódios envolvem, como eu já disse, uma questão de uma doença mental, seja ela prolongada, ou seja ela curta, mas todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai precisar da ajuda de um psicólogo até para trespassar essas dificuldades psiquiátricas, né? E ninguém está livre disso. Tem um amigo meu que diz assim, eu só não fui diagnosticado ainda com depressão, né? Isso quer dizer que ninguém está livre de ter esse quadro depressivo, né? E a gente tem que superar esse pensamento suicida com tratamento. A pessoa teve uma melhorazinha, não precisa mais. Não, precisa, aí é que precisa, ele está num grupo de risco. A pessoa que já teve essa ideação e não tratou isso com a devida, com devido cuidado, necessita, sim, de fazer um tratamento bem legal para isso, né? Se a pessoa cometeu ou tentou cometer suicídio, sobreviveu, está livre? Não, continua no grupo de risco. Na maioria dos casos vão tentar de novo, porque o motivo pelo qual foi levado a fazer isso ainda não está legal, não foi resolvido, né? Então a gente vai desmistificando aos poucos esses fatores e vão fazendo com que a pessoa comece a entender o quadro, né? Então a informação interessante disso aí é que 98% das pessoas que cometem suicídio, elas têm um problema de distúrbio mental, seja ele de qual for, né? E quais são os grupos básicos de risco, né? Os principais fatores de risco? A depressão, né? Os transtornos bipolares, o alcoolismo, o abuso da dependência de substâncias tóxicas, transtornos de personalidade, esquizofrenia, né? Desespero, desesperança, desamparo, impulsividade, né? A idade é muito importante. Nós temos um grupo hoje
que já atinge adolescentes, de crianças a adolescentes, de 8 a 15 anos e acima de 65 anos. Esses são grupos de alto risco, né? Então a gente tem que ter... Por que a gente está dando essas informações? A gente pode diagnosticar isso? Não, mas a gente pode entender que as coisas não estão ocorrendo legal e a gente pode procurar ajuda de um médico, né? Sempre lembrando que o espírita tem que ter a ciência, também a religião é filosofia, mas nenhuma nem a religião nem a filosofia excluem a ciência. Então, a gente tem que procurar ajuda médica, porque o médico, o psiquiatra e o psicólogo têm condições de avaliar o problema e tratar o problema. Às vezes é a questão de um remédio, de administração de um remédio. Às vezes é a questão mais longa de trabalhar coisas antecedentes que não foram resolvidos dentro das pessoas e que isso fica machucando ao longo do tempo. E às vezes leva a pessoa a um desespero de não conseguir resolver, né? Mas como é que a gente pode fazer isso, verificar essas coisas? Humor depressivo, né? Abuso de substâncias tóxicas, história familiar de transtornos psiquiátricos, rejeição familiar, negligência no cuidado, abuso físico ou sexual na infância, pais divorciados, incerteza quanto à orientação sexual, que isso é importante também nos dias de hoje, e sentimento de desesperança. Essas coisas não querem dizer que quem passa por isso vai cometer suicídio. Não é isso. Isso, acoplado a um problema mental, é um grande problema. É um grande grupo de risco para se cometer suicídio. Então essas causas todas associados a um problema mental, bom, aí a coisa anda. Lembrando sempre que os homens cometem 3 vezes mais suicídio que as mulheres, né? Se acha que é por questão de pressão social, que o homem tem que estar respondendo à sociedade, tem que ser perfeito, e a mulher tem muito mais capacidade de adaptação com os seus problemas, de engajamento a programas sociais, a entidades sociais que ajudam, e isso minora e muito esse problema da tentativa do suicídio, né? Problemas clínicos. Também a gente tem que ficar de olho quando as pessoas têm problemas clínicos e, principalmente, se não tiveram resultados nos 3 primeiros meses de tratamento. São problemas graves de saúde, né? Que a pessoa começa a pensar, eu vou desencarnar, então quem sabe eu não desencarno antes para não passar pela essa dor toda. Então, esses problemas, assim, tipo HIV, câncer, Parkinson, sei lá, epilepsia, problemas cardiovasculares, infartos, AVCs, elas, acopladas a um problema mental, estão de 50% a 88% de pacientes dessas doenças, elas apresentam problemas psiquiátricos decorrentes do próprio problema. E aí a gente tem que ficar de olho. E na realidade, gente, a gente não pode diagnosticar, a gente não pode fazer nada a não ser ficar de olho naquilo que está acontecendo na nossa volta. Se a gente identificar pessoas nesses grupos que estejam passando por desesperança, por exemplo, a pessoa se aposentou, a pessoa não tem mais contato com a família, esses vínculos são importantes. Então, tudo aquilo que a gente achar que há a possibilidade da pessoa entrar num quadro depressivo, a gente tem que ficar de olho. E se identificar isso, a gente tem que procurar convencer essas pessoas a procurarem auxílio médico. E isso vai fazer toda a diferença do mundo. Então, o recado por hoje é simples, mas ele é direto. O que a gente tem que ter, o recado final é que a gente tem que olhar para as pessoas que estão na nossa volta e conseguir entender que todo mundo passa esporadicamente por problemas e nem todo mundo vai cometer suicídio. Mas uma grande parte dessas pessoas, por esses problemas e por estarem nesses grupos de risco, tentam. Então a gente tem 3 vezes mais tentativas do que suicídios.
E nós temos 5 vezes mais processos de preparação de suicídio do que um suicídio. E, pasmem, nós temos 17 vezes mais ideações suicidas do que um suicídio. Se nós temos 20 milhões de anos por ano, 20 milhões, de suicídios por ano, vocês imaginem a quantidade de pessoas que idealizam isso. Então, nosso recado está dado. Cuidado e atenção, esse é o recado. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.